A ESPN americana promove uma avaliação da off-season de todas as equipes da NFL e o Green Bay Packers tem uma das piores notas avaliativas da liga. Sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Diário do Packers do Cheeseheads Brasil. Tá no ar o teu expresso de notícias do Green Bay Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, aqui o Matheus Cabezudo, esse é o Diário do Packers aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Já faz um tempinho que a gente não grava vídeo aqui e agora estamos voltando de novo aos trabalhos aqui no nosso canal. Então deixa o teu like aí pra gente, deixa um comentário aí para que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa parceria para essa temporada 2025. Estamos em julho, mês de training camp. E vamos falar muito sobre o Green Bay Packers aqui no @cheeseheadsbr, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. A gente trazendo aí as principais informações do Packers o ano inteiro. Terça-feira, live aqui do Cheeseheads Brasil também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa avaliação que a ESPN americana trouxe em relação às equipes da NFL, as notas, as avaliações das equipes da NFL nessa intertemporada. E a ESPN então concedendo aqui uma nota do Green Bay Packers abaixo da média. Os Packers ficaram apenas à frente de 7 equipes da NFL. São aquelas notas, aqueles grades em letras, né? Notas ali que vão do A+ até o F, tá? Em letras. O Packers, na média, ficou à frente apenas de 7 equipes nesse momento na nota de desempenho na off-season. E somente 2 times tiveram notas piores em grade, né, em classificação do que o Green Bay Packers, o Atlanta Falcons e o New Orleans Saints. O Packers então ficou com uma nota final de desempenho na off-season para a ESPN americana classificado em um C+. C+. E como eu falei, apenas 2 times receberam notas inferiores à nota C, tá? Que foi o Falcons, um C-, e o Saints, um D. Mas quais foram os principais pontos de análise para compartilhar com vocês aqui, tá? Basicamente 2 pontos aqui principais que atribuíram ao Packers essa nota C+, e deixou a equipe de Green Bay à frente de apenas 7 times no geral aqui das 32 franquias. A contratação do guard Aaron Banks, né? Aaron Banks, ex-jogador aqui do San Francisco 49ers, assinou um contrato de 4 anos, um valor médio aqui de 19,2 milhões, com 27 milhões totalmente garantidos. Ele foi o 38º entre 64 guards em taxa de vitória de bloqueio de passe e o 46º em taxa de vitórias de bloqueio de corrida no ano passado. Então, a gente viu aqui a ESPN classificando essa contratação como extremamente questionável, né? Porque o Packers foi apressado ao trazer um guard. O mercado de guards nessa off-season foi realmente bastante agitado, mas a gente viu movimentos aqui. O Packers foi apressado, foi o primeiro time que investiu pesado nessa posição na liga. A gente tinha aqui ainda um Mekhi Becton, a gente tinha o Kevin Zeitler, a gente tinha um James Daniels, que assinaram contratos por uma diferença de pelo menos 10 milhões de dólares em relação ao Aaron Banks. Uma diferença de pelo menos 10 milhões de dólares em relação ao Aaron Banks. Então, jogadores que eram considerados melhores do que o Aaron Banks nessa off-season, assinando contratos de uma diferença de pelo menos 10 milhões de dólares a menos. Então aqui isso foi muito visto para essa análise da ESPN como uma relação de péssimo custo-benefício para o Green Bay Packers. E por isso que essa contratação do Aaron Banks jogou tanto a nota do Packers
para baixo nesse sentido. A gente discutiu muito aqui a contratação do Aaron Banks. Ele teve problemas de lesão ano passado, a gente sabe. Ele foi um bom jogador no ano passado. Nos anos anteriores, aí temporada 2023, 22, ele não foi tão bem assim. Ano passado foi uma das melhores temporadas da sua carreira, mas ele teve alguns probleminhas com lesões pontuais também que atrapalhou ele nessa questão de desempenho, performance geral. A questão foi mais o custo-benefício aqui em relação a esse jogador. E a gente quer saber também a tua opinião, o que vocês acharam da contratação do Aaron Banks, esse guard do Green Bay Packers, que a gente vai poder ver melhor agora no training camp que se aproxima. O outro grande fator aqui para essa análise da ESPN, aí não um fator negativo, obviamente, é a contratação, ou melhor, o draft, né, do Green Bay Packers, draftando o Matthew Golden na primeira rodada. Então o Packers finalmente pega um wide receiver na primeira rodada. A adição aqui do Matthew Golden visando complementar o elenco de wide receivers do Packers, especialmente nesse momento onde a gente tem a incerteza, né, em relação ao Christian Watson, que vinha se afirmando como potencial número 1, e que está treinando muito bem, diga-se de passagem, né? Era especulado, a informação era que ele voltaria no final da temporada 2025, lá em novembro, dezembro, quem sabe batendo a porta dos playoffs, talvez muito, muito antes do que isso. Que está treinando realmente muito bem. Talvez ele volte muito antes do que isso. E essa adição do Golden seja ainda mais potencializada em campo com o próprio Christian Watson voltando também de fato. Mas a ideia dele substituir o Christian Watson recuperando de um rompimento de ligamento. O running back aqui, o Josh Jacobs, também no ano passado, lembra uma entrevista meio polêmica dele dizendo que o Packers precisava naquele momento de um wide receiver número 1, ele gostava dos jogadores que o Packers tinha ali, o Christian Watson, o Jalen Reed, o Romeo Doubs, Dontavia Weeks, etc. Mas que precisava de um verdadeiro alfa nessa posição. Um cara que assim, a gente toca a bola em qualquer área ali recepcionável, ele vai pegar essa bola. Então o running back Josh Jacobs também falando sobre isso, e o Packers de fato trouxe, né, esse jogador, mas o Packers, pensando assim, imaginava-se que poderia trazer ainda um wide receiver experiente, né? Houve aí grandes rumores aí envolvendo o próprio DK Metcalf, envolvendo outros jogadores da posição de wide receiver mais experientes. Mas o Packers apostando no draft, o Packers não traz aquele jogador afirmado, né? Que era uma necessidade do Packers trazer um jogador que já chegasse aqui com bagagem. A gente viu aí o próprio Los Angeles Rams, que foi o time que ficou melhor ranqueado aqui nesse ranking da ESPN. A gente viu que o Rams que conseguiu trazer de volta o Matthew Stafford. A gente viu o Rams aqui que trouxe o Davante Adams, um contrato de 2 anos, $44 milhões aqui na Free Agency. Então aqui o Rams, que é o time melhor ranqueado aqui nesse ranking da ESPN de notas de ações da off-season, mas o Packers trazendo no draft, né, o melhor jogador disponível na posição de wide receiver naquele momento, Matthew Golden. Então, como sendo um wide receiver número 1, vai ser esse cara número 1. Espero que ele tenha aí grande carga de alvos. O Packers, que na temporada passada foi uma das equipes que mais correu com a bola, mas muito por conta da lesão do Jordan Love, esses números se inflaram um pouco, a lesão do Jordan Love inflou um pouco esses números, mas o Packers então necessitando ser mais eficiente. A questão não é que o Packers não foi bom, né, no jogo aéreo, a questão é que o Packers foi um pouco eficiente, né? Então um pouco, né, mais touchdowns, mais jogadas explosivas no jogo aéreo. Claro que o jogo terrestre ele é fundamental para consolidar o jogo aéreo, mas o Matthew Golden vem para isso, vem para que o Packers também possa ter mais um fator, né, aqui no jogo aéreo. Então a equipe do Green Bay Packers nesse sentido recebendo essa nota
da ESPN. O Packers que ainda contratou o Nate Hobbs, né, ex-jogador dos Raiders aqui, um contrato de 4 anos, 12 milhões, 16 milhões garantidos. Eu achei um bom contrato para um jogador que vai ser um slot. O Packers precisa ainda desse jogo, vai descobrir ainda, né, esse jogador cornerback número 1. O Hobbs é um cara mais slot. Em 2024 ele cedeu aqui 0.9 jardas por snap de cobertura e menos de 16 pontos esperados por tentativa na sua direção. Ótimos números, um dos melhores anos da sua carreira nesse sentido. Uma contratação razoável, né, nesse sentido. Então, assim, há otimismo para o futuro. O Aaron Banks aí, né, se consolidando. A gente também pensa no Aaron Banks, pô, beleza, esse dinheiro poderia ter sido investido no Elgton Jenkins, que agora está fazendo uma espécie de holdout, esperando um ajuste de contrato, porque o Packers agora quer tê-lo como center. Então, pô, se não tivesse investido esse dinheiro no Hobbs, no Banks, que é um jogador bom, mas ok, apenas, né, não é um jogador muito especial para fazer todo esse esforço, talvez o Packers não tivesse esse problema com o próprio Elgton Jenkins. Então o Packers criou um problema ou criou uma solução, mas o Banks é de fato um bom jogador. E claro, o Matthew Golden para contribuir imediatamente na posição de wide receiver. Uma olhadinha na NFC Norte, aqui nessas notas da ESPN, o Chicago Bears foi considerado o melhor time da NFC Norte, aqui com uma nota B-, né? Destacando aí toda a gestão, especialmente sobre o novo comando do Ben Johnson aqui, a gente ficar de olho na NFC Norte também. Quero saber a tua opinião, o que tu achou até agora do trabalho de bastidores, contratações, draft do Green Bay Packers nessa off-season. É muito importante debatermos isso agora, porque a gente vai entrar no training camp, que é a preparação formal, oficial e final para a temporada 2025. O Packers tem chance de competir esse ano? E como é que foi essa preparação do Packers para vir a competir esse ano, justamente nessa off-season? Deixa aqui nos comentários, a gente continua o debate aqui. Valeu demais, obrigado pela parceria, abraço a todos, fiquem com Deus. E aqui vocês sabem, na boa e na ruim, é sempre Go Pack Go!